Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa, hoje para falarmos sobre não ficção. Esse é um dos meus gêneros preferidos, tem muitos subgêneros, né, dentro da não ficção. Normalmente eu organizo a minha coleção de livros entre... A primeira quebra que eu faço é entre ficção e não ficção. E aí dentro de ficção eu organizo por geografia, né? E não ficção dentro dos subtemas de não ficção. Então, história, política, economia, ciência, enfim, o que seja, biografias, enfim. Então, hoje eu quero recomendar 5 livros para vocês e quero falar de 5 livros de não ficção que eu quero ler ainda esse ano. Eu vou começar com 5 livros que eu quero ler ainda esse ano, porque eles já estão aqui bonitinho me encarando. E depois eu vou para os 5 livros que eu recomendo, e aí são temas bem variados dentro dessas recomendações. O primeiro que eu quero ler, e eu acho que vai ser um dos próximos que eu quero pegar já, assim que eu zerar uma filhinha que eu tenho aí, para um projetinho que tá rolando, é o Bibliotecas no Mundo Antigo, do Lionel Casson, ou Lionel Casson, não sei. Mas ele vai falar muito sobre essas bibliotecas do mundo antigo. Enfim, eu sei que vocês estavam se perguntando, né, sobre o que era. Mas o que me interessou muito nesse livro é que tem um blurb que diz o seguinte: o livro de Casson não se limita a onde e a quando bibliotecas importantes existiram. Ele oferece uma história social que transcende a ideia de biblioteca como nós conhecemos, tão interessante para um arqueólogo quanto para um amante de livros. E isso chamou muito a minha atenção, porque eu li em janeiro O Infinito e um Junco, né, da Irene Vallejo, que é exatamente sobre isso, que é a história de como os livros se tornaram livros desde o Junco até isso aqui. Então é muito legal poder pensar nas bibliotecas, né, como as bibliotecas se formavam quando todos os livros eram em papiro, por exemplo, né, como ela fala um pouco disso no livro dela, mas eu queria me aprofundar um pouquinho no assunto e achei esse livro aqui que eu acho que vai me ajudar nisso. Então esse é um que eu espero ler logo. Outro é O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, que ele acaba se deparando com... Ele é um historiador, né? E ele se depara com uma documentação riquíssima sobre um julgamento da Inquisição no século XVI na Itália. Então, dizem que as recomendações que eu recebi desse livro diz que ele é um livro muito gostoso de ler, primeiro, né? O que é importante para um documento histórico, para quem não é historiador, imagino. Mas que é muito recheado de fatos e dados sobre a Inquisição na época. Então, é pequenininho, pode ver, ele é curtinho, acho que vai dar pra dar conta dele rápido. E eu fiquei muito curiosa, eu gosto muito de ler sobre essa época de Inquisição, dessas coisas todas, então eu fiquei muito interessada nele faz tempo. Essa ediçãozinha aqui, aliás, eu tenho uma ediçãozinha de sebo, mas ela saiu já faz tempo, inclusive, não é? 2009? 2006. Então é uma ediçãozinha meio antiga, eu não sei se tem mais ediçãozinha nova dele, não. Outro que eu quero ler é um mais histórico, que é o Arrancados da Terra, do Lira Neto, que vai falar sobre os holandeses que moravam em Pernambuco e saíram de Pernambuco, foram para os Estados Unidos e fundaram o que veio a ser Nova York. Então é uma ligação muito legal, né, do Brasil com Nova York, ou pelo menos de alguns holandeses com Nova York. Olha que legal os fotinhos. Enfim, eu gosto muito da escrita do Lira Neto. Eu acho que os livros dele são sempre super bem pesquisados. E eu tô animada eu gosto muito de livros de história. Então eu tô animada. Muita imagem esse livro tem, muito legal. Eu tô animada pra ler esse aqui, porque é uma história que eu não imaginaria. Mais um pouquinho aqui. Mas que eu quero conhecer mais. Eu não conheço muito sobre essa história, então vamos nessa. Um que vai me exigir um pouquinho de fôlego pra ler, porque ele acho que é o maior de todos que eu tô falando aqui, é O Império Perdido de Atlântida, do Gavin Menzies. Esse aqui me chamou a atenção por conta disso aqui, ó. A surpreendente história real da ascensão e queda dos minoicos, a civilização perdida que descobriu a América e deu origem à lenda de Atlântida. Eu nunca ouvi falar dos minoicos, então quando eu vi esse blurbzinho aqui atrás, eu já falei, bom, minoicos, aí vamos nós, né, vamos ver quem eram, então, esse povo perdido, aparentemente. Tem fotos também, ó, fotos de artefatos e... Nossa, olha, parece uma nave espacial.
muito legal. Eu gosto muito de ler sobre civilizações antigas e perdidas, principalmente, então tô curiosa pra ver o que sai desse aqui. E por fim, esse aqui é um livro que toda vez que eu converso com quem gosta de ler, mas talvez não seja um leitor tão ávido, mas que gosta de ler, já leu algumas coisas de vez em quando, sempre me perguntam, você já leu Sapiens? E a minha resposta até agora tem sido não. Então, eu vou ler Sapiens. Eu confesso que tem uns blurbs aqui atrás que não me interessam muito, assim, que me fazem até questionar um pouquinho se eu vou gostar desse livro. Mas eu li do Harari, eu li o Homo Deus dele. E eu achei bom, mas eu não amei, assim, não foi um livro que me cativou muito, tanto que eu nem tenho mais, assim, eu já passei pra frente. Mas é um livro bom, eu entendo porque que a escrita dele chama tanto a atenção assim, mas dizem que esse aqui realmente é melhor ainda do que Homo Deus. Então eu tenho expectativas, mas eu confesso que baseado no que eu li em Homo Deus, minhas expectativas não são muito altas, vamos dizer assim. Enfim, esses são 5 livros que eu quero ler ainda esse ano. Se tudo der certo, né? Se eu conseguir superar a minha ressaca. Mas eu acho que vai dar certo. E agora eu queria recomendar 5 livros para quem gosta de não ficção e quer ler um pouquinho mais sobre o assunto. São 5 livros de temas, acho que 2 talvez sobre saúde e o resto sobre temas diferentes. Eu vou começar com o que na verdade me deu a ideia desse vídeo, porque foi o que eu li mais recentemente. Eu terminei de ler ele em junho, agora no final de junho. Eu terminei de ler ele, que é O Império da Dor, do Patrick Radden Keefe, que é um jornalista. E esse livro aqui, ele me chamou a atenção, ele saiu em 2021 nos Estados Unidos. E aí, imediatamente começou a entrar em lista de melhores livros do ano, tem que ler. E eu falei, bom, tá bom, eu vou esperar sair aqui, porque também, né, não vou comprar um livro gringo agora, vou esperar, vamos ver o que vai acontecer. E aí saiu esse ano pela Intrínseca aqui. Acho que ele saiu esse ano em março ou abril, mas é recente. Então ele tá ainda aí em todos os lugares que você compra livro, eles estão lá. Mas o que é esse livro? Esse livro vai dar conta da família Sackler, que é uma família que ficou muito conhecida em Nova York, principalmente, em algumas outras grandes cidades dos Estados Unidos, porque eles são grandes filântropos. É uma família muito filantrópica, mais fácil. Eles doam muito dinheiro para instituições e eles têm, assim, museu com... Acho que o Guggenheim tinha uma ala com museu com o nome deles, o Metropolitan tinha uma ala com o nome deles, a Harvard acho que tinha um prédio com o nome deles. Assim, é uma família que desde os anos 50 é conhecida por doar muito dinheiro para algumas instituições e é conhecida como uma grande família filantrópica mesmo, né? Que eles gostam de doar dinheiro para certas instituições. A questão é que nunca se soube muito bem como eles fizeram esse dinheiro. Como os Sackler se tornaram ricos a ponto de poderem ter tudo isso, né? A fonte do dinheiro deles sempre foi muito, sei lá, sempre esteve meio escondida, assim, né? Eles não costumam dar entrevistas, eles não aparecem muito. Hoje a família já tá na 2ª geração, então eles não são, assim, muito espalhafatosos, nem nada disso, até onde a gente sabe. E aí, o que acontece é que da década de 90 pra cá, os Estados Unidos têm enfrentado a epidemia do ópio, né? Tudo começou com a Oxycontin, que veio para o mercado sendo oferecida como uma alternativa para remédios, né, para uma terapia de dor, né, para remédios de dor, sendo um remédio que, porque ele tinha uma cápsula inteligente em volta, ele era liberado aos poucos, então tinha um poder de vício muito baixo, ninguém ia se viciar nesse remédio, diziam. Então os médicos começaram a receitar para dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, enfim. E aí, aos poucos, foi se descobrindo que, na verdade, a Oxycontin era tão viciante quanto a morfina. E o que acontecia quando as pessoas não conseguiam mais o remédio, primeiro que virou criou-se, assim, nos Estados Unidos, um mercado paralelo de Oxycontin. Médicos que viraram o que eles chamam aqui de fábrica de receita. Médicos, assim, que desistiram de se tornar médicos mesmos e simplesmente davam receitas de Oxycontin para quem quisesse.
Eles vendiam receitas. E depois, quando as pessoas estavam bem viciadas e não podiam mais comprar Oxycontin, porque nesse ponto, a Oxy, ela só é feita pela indústria farmacêutica. Ela não é feita pelos traficantes. Mas é um ópio, como a heroína. Então, quando as pessoas não podiam mais comprar a Oxy, elas recorriam à heroína. E aí isso virou... E agora o que a gente está vendo é uma terceira onda de fentanil, que também é um opioide. Então, é uma ligação direta, né, entre essas ondas de vício nos Estados Unidos. E aí, o Radden Keefe foi investigar como é que né, do nada, o mercado é inundado de Oxy e isso causa tanto vício e ninguém fez nada e as coisas parece que simplesmente foram acontecendo e o governo abandonou essas pessoas. A indústria farmacêutica dizia que eram viciados, eles não mereciam atenção. E virou um toma lá da cá. E aí quando ele começou a investigar, ele descobriu que a primeira Oxy, né, que a Oxycontin, como a gente veio a conhecê-la, veio de uma empresa chamada Purdue Pharma. E a Purdue Pharma pertence ao Sackler. E até hoje, os Sacklers estão em um processo pesado. Se eu não me engano, o processo agora está na faixa de bilhões, com B, acho que 6 ou 7 bilhões, de multa, porque eles enganaram médicos, eles criaram estudos que eles sabiam que era mentira, eles vendiam para os médicos que o remédio não era tão viciante assim, mas eles sabiam e eles tinham estudos de que era assim, e era 2 vezes mais viciante talvez do que a morfina. Todas as informações eles já tinham. E mesmo assim eles inundaram o mercado com Oxy. E aí também tem todo um estudo sobre como eles treinaram a força de vendas para lidar com os médicos. Então assim, os médicos não podiam fazer muitas perguntas, qualquer coisa você leva o médico para jantar no restaurante chique. Era literalmente uma coisa de criar uma cortina de fumaça nos dados oficiais da Oxy. E isso acabou causando uma crise de saúde que o país enfrenta até hoje. A importância desse livro é literalmente linkar a Purdue Pharma ao Sackler. Porque eles fingem até hoje, inclusive quando eles dão as poucas entrevistas que eles deram e quando eles foram... Acho que o Richard Sackler, que é o sobrinho de um dos fundadores da empresa, a família foi indiciada, a empresa foi indiciada e ele foi questionado e assim, tem vídeos dele, né, e áudios dele sendo questionado. Eles negam qualquer participação na crise do opioide, eles acham que a Oxy não tem nada a ver com isso, nada do que eles fizeram errado, assim, eles não negam nenhum tipo de responsabilidade. Tem um blurb do Times aqui, ó, que eu acho que resume muito bem o livro, que é o seguinte: a investigação de Patrick Radden Keefe é meticulosa e instigante. A família Sackler, fundadora da empresa Purdue Pharma, utilizou um marketing agressivo para divulgar o analgésico Oxycontin, que fomentou a crise americana de opioides. A ganância, a corrupção e a aparente indiferença do Sackler ao sofrimento de seus clientes surgem a cada página deste livro chocante. Leia-o e se enfureça. E eu acho que é isso mesmo. Foi uma pesquisa de anos que ele fez para poder chegar nisso. Ele tentou falar com a família, ele foi ameaçado pela família, pelos advogados, por tudo mais. E o livro ele é parrudinho, mas assim, você lê. A escrita é muito boa, né? Porque ele é um jornalista, então ele sabe como conduzir uma história de uma forma que você fique preso ao livro. Eu li isso aqui em 2 dias e meio, assim, eu não conseguia parar de ler. Então eu recomendo muito se o assunto te interessa. E aí, deixa eu falar do outro de saúde também, caso seja um assunto meio macro pra você, aí você já tem 2 recomendações. Aquele meio focado na indústria farmacêutica e esse aqui sobre uma epidemia global. A Grande Gripe, do John Barry, também da Intrínseca, né? Olha só, a Intrínseca arrasando. Também é parrudinho, hein? Também é parrudinho. Basicamente esse livro aqui vai contar a história da gripe espanhola, que não começou na Espanha, chocante, né? Começou em Kansas, nos Estados Unidos. Mas acabou virando uma epidemia global e prova que a gente não aprendeu nada. 100 anos depois, a gente passou por outra epidemia global e dá pra mudar. Se você escrever esse livro aqui, você pode mudar os anos só pra algumas coisas. Tem até político falando exatamente a mesma coisa. É muito louco. É muito louco. Eu acho que isso é assustador, né? A gente lê um livro desse aqui que conta a história de uma epidemia terrível 100 anos atrás, que matou muita gente. Aqui diz a pandemia.
mais mortal de todos os tempos, matou um monte de gente, e você vê a reação das pessoas, dos políticos, da imprensa, como ela foi exatamente igual 100 anos depois, quando a gente teve uma nova pandemia global. Não sei se pandemia global acho que pandemia é quando já tá no nível global, não é? Na verdade, eu não sei. A de 1918 foi pior, né? Aqui estima-se que em apenas um ano, até 100 milhões de pessoas tinham morrido em todo o planeta por conta daquela ficaria conhecida na história como gripe espanhola. Era um vírus incrivelmente letal. A gente não viu 100 milhões de pessoas morrer com a Covid, mas a gente viu o quê? Mais de milhões, certeza milhões. Não chegou ao número da gripe espanhola. Mas o que assusta aqui, além dos números altíssimos, óbvio, né? É realmente essa coisa da reação e da forma como cada um lidou com isso. E aí também, uma coisa interessante é também a forma como a ciência respondeu, né? A gente teve, pra Covid, a gente teve a vacina em um tempo recorde. E aqui a gente também viu a ciência se mobilizar para tentar responder a pandemia, mas mais do que isso, né? A gente viu por que a pandemia se expandiu, ou por que virou uma pandemia tão rápido. E também a ciência era muito menos estruturada como ela é hoje, tinha menos investimento, por exemplo. Então a gente também vê isso um pouco aqui. É muito, muito interessante, muito bem escrito também. Eu não sei se o Barry é um jornalista, ele é historiador e jornalista. É isso. Eu adoro livros escritos por jornalistas, não posso negar. Falando em jornalistas, deixa eu confirmar que ela é uma jornalista, comunicação social, jornalista e crítica literária. Esse aqui é um livro de viagem, mas é um livro de viagem completamente diferente. Viagem ao País do Futuro, da Isabel Lucas, que saiu pela... eu ia falar CETESP, não, CEP, da CEP Editora. A Isabel Lucas é uma jornalista e crítica literária portuguesa. E aí, o País do Futuro que ela menciona que é o Brasil. Então, o que ela fez? Ela escolheu 12 lugares para ela visitar no Brasil. E aí, ela vai ser guiada por esses lugares pela literatura. Então, por exemplo, quando ela vai... Primeiro que o livro é belíssimo, tá cheio de ilustração. Mas quando ela vai para os sertões, e ela passa um tempo nos sertões, ela lê os Sertões de Euclides da Cunha. E aí ela lê o livro e vai pra lá. Quando ela vai pro sul, Porto Alegre, se eu não me engano, pra Curitiba, ela lê um livro do Dalton Trevisan. Sabe? E quando ela vai pro Rio, ela lê Machado de Assis. Então ela deixa a literatura meio que guiar ela pelos lugares em que ela vai. Então é um livro muito gostoso de ler pra quem gosta de ler também, não só sobre viagem, mas sobre literatura, porque tem também... tem autores dando entrevistas sobre como aquela cidade, por exemplo, pode influenciar a literatura ou influenciou a literatura de certo autor, como aquele autor retrata a cidade nos seus livros, enfim. Eu achei muito inventivo. E parece que a Isabel Lucas escreveu algo... Porque isso aqui vem de uma série uma série de artigos que eu acho que saíram aqui no Brasil pela Continental, não é isso? Não sei. Tá escrito em algum lugar. Não. Jornal Literário Pernambuco, pelo Jornal Literário Pernambuco. Ela fez algo similar para os Estados Unidos, acho que para um jornal de Portugal mesmo, e foi assim que veio essa ideia aqui para o Brasil, e eu achei genial. Eu tenho uma foto no Instagram que eu vou tentar linkar em algum lugar para vocês, eu tirei uma foto dele com todos os livros que ela cita do lado do Brasil, e aí se vocês tiverem interesse em saber quais são os livros que ela usa como guia, eu acho que o único que eu não tinha era do Dalton Trevisan mesmo, que eu já li, mas eu não tenho mais. Mas os outros eu tenho todos. Então recomendo muito para quem gosta de livro de viagem, né? Que eu gosto bastante. Mas também quem gosta de uma crítica literária junto ali. Acho que é uma boa combinação. Desse daqui a gente vai então para uma semi-biografia. Eu diria. Fome da Roxane Gay. A Roxane Gay escreveu Má Feminista, que eu acho que a tradução do Brasil é péssima. Veio com um subtítulo assim, super, super autoajuda. Não é um livro de autoajuda, é um livro de ensaios, que pessoalmente eu gosto bastante. Inclusive é um dos meus livros assim de cabeceira. Mas eu acho que a tradução não fez grandes favores ao livro. Esse aqui, a Roxane vai contar um pouco sobre como ela sofreu um trauma muito grande quando ela tinha em torno de 11, 12 anos. E aí ela passou a ter uma relação completamente diferente com o corpo dela.
Ela diz que esse livro aqui é a autobiografia do meu corpo, né? Do corpo dela. Ela é uma mulher obesa, ela é uma mulher... Acho que ela tinha 260 quilos. Ó, aqui uma fotinho dela. Ela é uma mulher obesa, ela sempre foi uma mulher obesa desde os 11, 12 anos. E aqui ela vai explicar o que aconteceu, né? Qual foi esse trauma. E como ela passou a enxergar o corpo como algo frágil. E aí ela ativamente tentou transformar o corpo dela numa fortaleza. É muito dolorido esse livro, de verdade. Eu acho que esse aqui é um livro que eu não recomendaria pra qualquer um. Eu acho que você tem que ler esse livro quando você estiver num momento... bem... Enfim, o que é que isso quer dizer, mas... É um livro muito doloroso, de verdade, de ler. Eu acho que tem momentos aqui quando você percebe que é uma criança que tá aprendendo a questionar o seu próprio valor, né? O valor do seu corpo no mundo, como ele é visto, como é avaliado, julgado e machucado também. É muito pesado. Aqui atrás tem um blurb dela que é o seguinte: escrever este livro é uma confissão. Estas são as partes mais feias, mais fracas, mais desnudas de mim. Esta é a minha verdade. Esta é uma autobiografia do meu corpo, porque frequentemente histórias de corpos como o meu são ignoradas, descartadas ou ridicularizadas. As pessoas veem corpos como o meu e fazem suas suposições. Elas acham que sabem o porquê do meu corpo. Elas não sabem. Assim, eu vou dizer que eu terminei esse livro aos prantos. Então eu realmente recomendo para quando você estiver no momento para ler um livro desse tipo. Mas é muito bom. Eu gosto muito da escrita da Roxane, então é por isso que eu recomendo. Porque eu acho que pra quem precisa talvez entender um pouco melhor, né, que primeiro parem de julgar corpos alheios, não é mesmo? É isso. Por fim, eu quero encerrar com um livro que a gente tem, para o qual a gente tem um episódio aqui no podcast. Foi um dos primeiros episódios que a gente fez. Eu tenho muito carinho pelo nosso primeiro ano de podcast, porque dava pra ver que a gente tava aprendendo. 5 anos atrás, dava pra ver que a gente tava aprendendo, a parte técnica não era assim tão incrível. Mas enfim, a gente tava lá, firme e forte. O Dono do Morro, do Misha Glennon. Esse livro já saiu já faz um tempo. Não é novo, não. Mas eu não conhecia, 2016, eu não conhecia até o Gustavo Angelés, que participou do episódio com a gente, inclusive, recomendar. Que na verdade vai falar a história do Nen da Rocinha. E o Misha Glennon é um jornalista, posso dizer que é jornalista? Jornalista britânico, e ele se mudou pra Rocinha para entender, primeiro, o ecossistema da Rocinha, né? Como é que funciona, o que é e tudo mais. E aí ele foi entendendo a estrutura de poder que se formou ali, né? O poder paralelo, que em algum momento teve o Nen como cabeça. Ele era o chefe do tráfico da Rocinha. E mais interessante ainda é que o Nen sempre foi um cara, né, durante... quando ele era criança e tudo mais, ele não cresceu envolvido com isso. Ele se tornou envolvido com isso, vamos dizer assim, por conta de um problema, de uma decisão que ele precisou tomar na vida e que transformou tudo pra ele dali pra frente. Então é uma história muito boa, muito bem escrita, muito bem contada. E a Rocinha é um personagem aqui muito forte. Então pra quem não conhece a Rocinha por dentro, como eu, por exemplo, eu acho que ele mostra muito bem, né, como ela funciona e como o Nen se tornou um personagem importante para aquelas pessoas ali dentro. Então é um grande livro, muito bem pesquisado. E se você quiser ouvir o nosso episódio, eu vou deixar linkado aí também. Já deve estar no YouTube, se eu não me engano, porque a gente já colocou, acho que todos os primeiros aqui no YouTube, se eu não me engano. Mas eu vou linkar tudo que tiver aí para linkar para vocês. E se vocês tiverem interesse, é só escutar. E é isso. Esses são 5 livros aqui que eu recomendo. Boníssimas leituras. Maravilhosas. E 5 livros que eu quero ler até o final do ano de não ficção. Que eu tô muito interessada em finalmente poder dizer que eu li Sapiens e se é bom, se é ruim, se é uma porcaria, se a hype valeu ou não, porque, né, hypado tava. E deixem-me recomendações, eu sempre falo isso e é real. Me recomendem livros de não ficção, assim, dentro desses temas que eu citei aqui, que eu gosto muito. Tô super aberta a ler mais, eu quero sempre ler mais não ficção, eu sempre coloco como meta ler mais não ficção. É que eu realmente gosto muito de ficção também, então
às vezes é difícil. Não tem tempo na vida pra ler tudo que a gente quer ler, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.